Deixa eu abrir a apostila, só que ninguém vê. Se alguém não vê, me avisa, tá? Deixa eu abrir aqui. Aqui. Bom, continuando na aula passada. Na aula passada a gente falou sobre um pouco dos posicionamentos, né? Rostral, caudal, crânio caudal, dorsal, né? Que é a parte das costas do cão, o ventre, né? Que a gente fala até de ventro dorsal, dorso ventral. Falamos sobre média, né? Medial, que é a metade do animal, no meio aqui, né? E lateral, tanto lateral direito quanto esquerdo. Falamos sobre a parte crânio caudal, né? Tanto aqui em cima quanto aqui embaixo está mostrando, que é o quê? O crânio caudal é de direção do crânio, indo para trás para a cauda. E o caudal cranial é da cauda até o crânio, certo? Falamos também sobre o dorsal e palmar, né? Da pata. A gente falou sobre dorso, palmar, né? Dorso, palmar também. E fiquei de passar aqui para vocês um pouco sobre agora os posicionamentos. E um aluno tinha pedido para mim pegar umas imagens, certo? Eu lembrei aqui, vou abrir para vocês verem. Deixa eu abrir aqui. Um pouco aqui sobre, hoje a gente vai falar um pouco sobre aves, mas eu mostrei um pouco desses exames para vocês. Aqui, por exemplo, nessa imagem, que o cachorro está de frontal, como a gente fala, deitado como posição de frontal. Por que ele está em posição frontal? Ele está de dorso, né? Dorso ventral. O dorso dele está encostado na mesa, com o ventre para cima. E o focinho dele está para cima, assim, ó, retilíneo, para cima da cabeça. Está esticado. Então a gente chama de frontal, tá? Isso é uma posição frontal. É o jeito que o cachorro está. Aqui ele está num lateral, tá vendo? Está deitado de lateral. Lateral esquerdo. Estão conseguindo me ouvir, gente? Sim, estou ouvindo. Esse posicionamento lateral, na radiologia, no raio-x, se fosse fazer um tórax, ele iria aparecer dessa forma aqui, ó. Dessa forma. Essa imagem foi uma imagem feita no posicionamento lateral. Ó. Posicionamento dorso ventral, que é descosta com a barriguinha para cima, né, do cachorro. Essa imagem, do qual a gente viu há um tempo atrás, ela está nesse posicionamento de dorso ventral. O animal está com as costas encostadas na mesa e a barriguinha para cima. Dorso ventral. Lateral, né? Oblíqua, que a gente fala. Esse é um lateral oblíqua que o cachorro está. Por que ele está lateral oblíqua? É o jeito que ele deita, você deita ele de lateral, deixa ele com a boca aberta, porém obliquada, né? Vamos supor, vou virar um cachorro aqui para vocês verem. Lateral deitado, de lateral. Ele seria lateral assim, só que aí você deixa ele obliquado com a boca aberta. Por quê? Geralmente é quando a gente um exame oral, né? Um maxilo, um bucomaxilo, ou algum diagnóstico aí, né? Bucal, né? Oral, no caso, é feito dessa forma, tá? Com o cachorro deitado lateral, com a boca obliquada para cima, tanto aberta quanto também fechada. Consegue ver aí, gente? Sim. Ó, fechada. Foi um lateral obliquado. Aqui já é um exame palmar, né? Palmar,
um palmar da pata. Um dorso palmar. Como que é um dorso palmar, professor? Não, desculpa. Esse daí foi um ventro palmar. Por que que eu vejo isso? Como que você sabe que ele é? Olha só, o primeiro quilodátilo dele, ó, tá para dentro, certo? Ó, para dentro, com a palma na mesa. Dorsal, dorso palmar, com o dorso da mão em cima da mesa. Então foi feito um aqui, palmar, tá vendo? Identificando o lado direito e esquerdo do animal. E aqui um perfil da pata. Um perfil. Desculpa, deu uma travadinha aqui. Vamos continuar. Deixa eu ver um outro aqui. Aqui também foi, mas aí tem algumas fraturas na pata. Consegue enxergar, pessoal? Algumas não, várias. Aí foi Coitado, politrauma. tá massacrada, né, essa patinha dele. Qual lado? Lado esquerdo, direito? Ai, não sei agora, confundi. É o esquerdo. Esquerdo, Sempre isso. quando você for fazer um raio-x e você for visualizar ele, o lado direito dele vai estar do lado esquerdo seu. E o lado esquerdo seu ele vai estar no lado direito. Guarda isso. Vai estar sempre o lado oposto do seu lado. Sim, é porque eu buguei mesmo aqui. Não, isso aí acostuma. Isso aí com o tempo a gente vai colocando na cachola. Mas você pode observar também nessa imagem que não só o lado direito está fraturado, quanto o esquerdo também tem umas fraturas de distais, né? Também Ih, gente, fugiu. Da pata, né? Dos ossos. Ó. Ih, gente, fugiu da minha cabeça. Cansaço. Ai, ai, falange distal. Agora veio. As falanges distais dele também, do lado esquerdo, também teve algumas fraturinhas. A outra, né? Lógico, como você como comentou, tá bem, né? Bem machucada. Bom, gente, falando então no nosso assunto de hoje, mas vou voltar agora na apostila para a gente ir para o nosso próximo assunto. Espera aí. Vou voltar lá na apostila. Então, do posicionamento que nós falamos, nós temos aí, ó, o lateral, né? O animal fica deitado. Estou olhando ali, tá? Deitado de lado na maca. É a posição usada na, na grande maioria dos exames, como as radiografias de intestino, aparelho urinário e de tórax. Lembrando também que é utilizado o mesmo posicionamento para fazer de pelve, tá, gente? A bacia também é utilizado, também um perfil de bacia. No raio-x nosso, humano, a gente não classifica bacia, a pelve, perfil de pelve, né? Ou é AP ou oblíqua. No caso do animal, a gente é possível fazer um perfil, porque se coloca ele lateral, você consegue fazer um perfil também da pelve junto com a coluna, tá? No animal, na gente também, mas só que não classifica como pelve lateral, tá? O dorso ventral, que é o animal fica deitado com a barriga, né, para baixo, desculpa, e o queixo apoiado na maca. E o lateral oblíquo, que é como eu mostrei para vocês, com a barriga, né, de lateral, né, com a boca aberta, lateral obliquada ou fechada, que é a de baixo, e a frontal, né, que é o animal deitado, né, com as costas apoiadas, né, na maca, lá, as costinhas deitadas, com a barriguinha para cima, igual eu mostrei na foto, né, com o narizinho apontado para cima, com o focinho para cima, tá? Gente, alguém conseguiu fazer alguma pesquisa sobre as aves? Alguém conseguiu algum conteúdo? Ou entendeu algo sobre as aves?
Tinha Alguém? alguma pesquisa? Porque eu não assisti a aula passada, não consegui assistir a gravação ainda, eu não estava sabendo. Eu também não. Ah, tá bom, então. Vamos lá. Eu fiquei de falar um pouco sobre as aves para vocês, no caso da radiologia também. Teve um aluno que tinha perguntado, queria saber como é que é um pouco sobre as aves. Aí nas aves, eu coloquei para vocês um esqueleto aí, né? Uma parte óssea das aves. Uma das características das aves que muitos de nós conhecemos são os ossos, né? Que nós chamamos de ossos pneumáticos. Ele tem dentro deles câmaras de ar, né? Entre os trabéculos dos ossos, eles são cheios de ar, possibilitando o osso ser mais leve para que possa levantar voo, correto? E uma das diferenciações das aves que fazem com que voem, né? No caso, as aves que voam, desculpa, é esse osso aqui que chama carena. Ó. As aves que voam têm esse osso que nós chamamos de carena. Dentre elas, existem classificações de aves, tá? Eu vou falar assim, eu não vou falar os nomes chulos, né, de cada um deles, mas vou falar um pouco da classificação delas, tá bom? Nós temos as aves de ratina, que a gente chama ratina, não rapina. Rapina é águia, né? Falcão, essas aves que voam bem alto, né? E nós temos a de ratina, as carinatas, tá? E nós temos as ratitas também. Eu fiz até um slide aqui, colocando. Beleza. Nós temos as aves que é de ratina, as carinatas e as ratitas. Ratina, gente, são as aves, por exemplo, como o pinguim, tá? Que ele não voa, né? Ele tem pena, tem aquele jeitinho dele de ave, só que ele não voa. Ele é uma ave que só anda, né, no caso. As carinatas, como ali eu mostrei para vocês, também classifica algumas aves que têm voo curto, tá? Além das que voam, tem também a classificada as de voo curto, como as galinhas, tá bom? Elas também têm aquele osso, né? Que é a carena, né? E temos também as ratitas. As ratitas, como exemplo, a avestruz, tá? A ema, que são grandes, né? Elas são ratitas. Elas são classificadas como ratitas, tá bom? E o sistema dela, que nós já conhecemos, né? Ela tem o papo ali, né? Ela não tem um estômago, ela tem ali o que a gente chama, né, de moela, né? Que ali ela vai digerindo ali o alimento. Deixa eu ver se eu tenho aqui para uma imagem aqui da anatomia da ave. Pera aí, rapidinho, gente. Deixa eu pegar aqui uma anatomia da ave. Aqui nós temos ó, uma anatomia de uma ave. Olha só, nela nós temos também nela o coração, o papo, né, que nós falamos, o fígado, o ducto biliar dele, ó, que vai direto também no intestino, igual o nosso. Nós temos um ducto também biliar no nosso intestino, que ele vai desde o intestino, né,
e vai para a vesícula. No nosso caso, a gente vai para a vesícula também, tá? E nós temos aqui o intestino dele, o pâncreas e a cloaca do animal. A cloaca, né? Todo mundo já conhece a cloaca também, já cansaram de comer, alguns gostam de comer do frango, né? E a nossa moela aqui, ó. A moela, que é praticamente o estômago do animal. Ô, Beleza? Rony, eles são. A, a ave são invertebrados, né? Desculpa, Não não ouvi. possui. As aves são invertebrados, isso? Não possuem Vertebrada? coluna cervical. É, né? Não? Elas possuem coluna cervical? Ó, vou colocar para você ver, ó, na foto anterior. Qual osso aí que parece com uma coluna aí? Não. Pescoço descendo aí parece com a coluna. Ela é vertebrada. Só que É? classifica, né? A coluna, né? É, então ela não. É e não é, né? Só tem osso, gente. Só tem osso, ela é vertebrada. Não concorda? Mas Ó, não são. tudo que Não, não mas não tem são todos, osso, no caso. é invertebrado. Tudo que tem osso, tudo tem osso, e ela tem cervical, cara. Olha só, tá vendo a foto aí? Ela tem cervical. A cervical dela aí, ó, ela tem até o Atlas. Conhece o Atlas? Daqui é um Atlas, ó, do pescoço, tá vendo? Ó, as colunas aqui, ó, cervical. Ela tem coluna cervical, Não, não, tá certo. Eu vi um artigo errado aqui, então. viu? Ela é Não, é que vertebrada, sim. eu tive fazendo uma pesquisa aqui sobre as aves, aí um artigo que eu estava vendo aqui estava levantando essa ideia aí, mas pelo Como jeito deve ter visto errado. invertebrada, como se ela fosse É, invertebrada. É isso? isso, Não, é. Mas jamais. deve ter visto errado. Então, só assim, do fato dela ter osso, ela já é um Aham, animal vertebrado, né? aham. Ela seria invertebrado se ela não tivesse nenhum tipo de osso. Aí sim, beleza? Aí, com certeza. Eu, com certeza ela seria invertebrada. Mas no caso da galinha, das aves, no caso, né? Qualquer uma delas, elas são vertebradas, por ter motivo de ter osso. Porém, a anatomia dela é diferenciada da nossa, né? Assim como alguns órgãos aí, que eu coloquei para vocês verem, que a gente não tem e elas têm, né? E a especialidade dela ter essa, esses ossos pneumáticos, né? Que neles contém ar que facilita no voo, né? Para elas poderem voar. Correto? Dúvida, gente? Dúvida? Não. Beleza. O que ela tem, no caso, ela tem as vértebras cervicais, tá? Ela tem a clavícula, ela tem a escápula, entendeu? Aqui nós temos dela, ó, uma clavícula, ó, a clavícula, quer dizer, aqui, a escápula, tá vendo? Ela tem a, as costelas, né? A carena. A carena, ela, vamos colocar aí, nós temos o nosso osso externo, né? O externo. A ave já não tem o osso externo, ela tem a carena, essa ave, né, no caso, na especialidade das carinatas, né? Beleza? Gente, é, passei para vocês um pouco sobre os boi, passei para vocês um pouco sobre os cavalos, os equinos, né? Os equinos. Falei para vocês sobre os canes, né? Os caninos, que são os cachorros. Passei para vocês um pouco sobre os gatos, falei sobre os gatos para vocês, né? Falei agora também sobre as aves, falei sobre os suínos. Alguém tem alguma dúvida?
Sem dúvidas, professor. Dúvidas? Nenhuma dúvida, gente? Nenhuma. Que turma boa, hein? Eu gosto dessa turma. Essa turma é muito boa. Aí na apostila de vocês têm a anotação, né? E estamos indo agora para a nossa radiologia industrial. Beleza? Beleza. Posso continuar? Pode. Pode. Gente, na industrial, sabemos que hoje em dia, por exemplo, o polo nosso aqui, né, em Barra Mansa, uma indústria muito forte aí que nós temos aí na nossa área é quem? A CSN, né? Muito conhecida aí mundialmente. Acho que é mundial, né? Mundial, né, gente? Muita gente conhece. Pelo menos no território brasileiro, todo mundo conhece. E lá para fora também alguns países que eu tenho basicamente certeza que conhece, né? Eu vou ler um pouco aqui e vou comentar e vou explicar para vocês como o de costume, tá bom? Na apostila, nós temos aí, começando dizendo sobre a radiologia industrial. A radiologia industrial é um método de inspeção muito utilizado na indústria. Consiste basicamente na aplicação de radiações ionizantes em determinada peça. A absorção diferenciada da radiação penetrante pela peça que está sendo inspecionada determina as possíveis falhas. Esse processo digestivo está vinculado principalmente no controle de qualidade de produtos e materiais. A radiografia industrial é usada para detectar variações de região de uma determinada que apresenta uma diferença em uma região vizinha. Rony, Que é um método capaz de detectar os defeitos. Rony, Oi, a tela, eu não sei se é só a minha, cara. Pelo menos a tela tá travada ainda na aba. Você trocou de tela já ou não? Você mudou de ok, assunto? peraí, vou trocar de novo. Peraí, fui pro lugar errado. Deve ter travado, peraí. Agora apareceu. Apareceu? Apostila. Ah, beleza. Então, gente, Apostila ali, apareceu. então, pelo que eu li, tá? Não sei se vocês conseguiram entender o que eu tô falando, a radiografia hoje em dia na indústria está sendo utilizada muito para inspeção de peça, tá? Aí, no caso, ele está falando na parte industrial. Sabemos que hoje também nós utilizamos em empresas, na indústria mesmo, tanto também como em lugares como em frutas, né? Em campos de futebol tem utilizado muito a radiologia, imagem, né? Em aeroportos, em outros tipos de empresas tem utilizado muito a radiação, tá? A radiologia tem sido usado muito, tá bom? Deixa eu só ver aqui avançar um pouco mais na apostila e vou explicar mais um pouco sobre os detalhes da industrial para vocês. Aí tá assim, ó, diferença entre radiologia industrial e radiografia industrial. A diferença entre radiologia industrial e radiografia industrial é simples. O termo radiologia é uma denominação geral para o uso das radiações ionizantes em processos industriais, que envolve diversas aplicações. Já a radiografia industrial é um exemplo desses processos industriais, onde se faz uso de um aparelho gerador de radiação, que é o raio-x, para a produção e visualização de imagem de peça. Tá? Quem já trabalhou ou trabalha numa empresa aí, né, de peça, né, empresa assim, tipo CSN, sim, já deve ter visto e já deve ter vivenciado, perto de alguém, uma inspeção de peça, né? Hoje em dia, tem uma peça que a gente compra, né, ela é inspecionada antes de ser vendida. Por exemplo, uma régua dessa, ela antes vai passar no controle de qualidade, né? Eles vão ver se tem algum amassado, eles vão ver se tem alguma descontinuidade nessa peça. O que é uma descontinuidade? Uma rachadura, né? Um buraco,
algo que não seja, né, o padrão, né, idealizado daquela peça de quem está fazendo a fabricação dela, né? Olhando a olho nu uma peça dessa, a gente às vezes não consegue nem identificar algum erro ou algum tipo de rachadura, arranhão. Então é utilizado uma radiografia, como faz nos ossos, né? Eles têm um aparelho parecido, vocês vão ver aí mais para frente também na apostila, tem uma foto. Colocam um aparelho, igual eu expliquei para vocês, como um chassi ou como um cassete atrás da peça, né? Envolve, e vem com o aparelho, com o colimador e o tubo de raio-x, e é jogado aquela radiação para que apareça a imagem da peça, onde é possível enxergar com mais detalhes numa radiografia se tem algum tipo de descontinuidade na peça. Então, é feito isso também em grandes empresas, né, em caldeiras, né, aqueles caldeirão enorme, em várias outras peças que são de uso contínuo até da empresa, tá bom? Uma outra coisa que é utilizado muito na indústria, que vocês já devem ter visto, por exemplo, alguém já foi no fórum, em Barra Mansa, eu acho, em Volta Redonda, não sei se tem, mas em Barra Mansa tem um detector de metais radiográfico. Você passa, igual de aeroporto, né? Você passa e o vigilante que está lá na tela, ele consegue enxergar todos os seus ossos e o que tem também de pertence em volta do seu corpo, para identificar os metais, tá? Então, é uma radiologia, um equipamento de radiografia utilizado também em aeroportos e fóruns hoje em dia, né? Continuando aqui, possui importante função na aviação, onde são realizadas radiografias de peças importantes de aeronaves comerciais. Peças e acessórios nos jatos e aviões de pequeno e médio porte também são inspecionados por esse método. A inspeção de segurança é outra área da radiologia industrial. Nessa são concluídas as inspeções de portos, aeroportos e vias, através de equipamentos chamados scanners, que realizam a imagem do interior de contêineres, bagagens, malas de carro e roupas, e até interior do corpo de pessoas, também utilizada na segurança de evento e presídios. Outra aplicação da irradiação de alimentos, né, que eliminam fungos e bactérias. Tem esse detalhe também, né, que é importantíssimo hoje em dia. Prazo de validade de diversos alimentos, de legumes e biscoitos. Hoje em dia nós utilizamos realmente ali a radiação em frutas, né, possibilitando a fruta ficar mais tempo de uso, né? Por exemplo, se você comprar uma banana, vamos supor, vocês já repararam isso, você vai lá no mercado, compra uma banana, coloca na sua fruteira. Aí você vai num sítio, no mesmo dia ou num dia antes, ou no mesmo dia, e pega lá uma banana no sítio. Você vai reparar que lá na fruteira, essa banana que você comprou radiada no mercado, ela vai durar mais tempo, ela vai ficar mais de uma semana até naquela fruteira sem pretejar, sem ficar podre. E a que você pegou lá, né, que foi feita sem agrotóxico, voltou, gente? Estão me ouvindo? Tem alguém me ouvindo? Agora estou ouvindo. Agora Agora sim. Agora melhorou. tô escutando, professor. Caiu, Tchau. o tempo caiu. Tava Aí travando demais. Hã? Tava travando demais A internet o está áudio muito seu ruim, aí. né? A internet está muito ruim hoje. Tava travando bem. Espera aí. Eu vou pegar um negócio aqui para vocês verem também. A gente pode verificar que hoje em dia nós temos, como eu estava falando, as frutas que são irradiadas, né? E elas
são frutas hoje em dia que duram mais tempo. Teve uma aula que eu tive há pouco tempo, um aluno falou: professor, você confia nessas frutas irradiadas? Eu tenho uma certa desconfiança por causa da radiação e acabar desenvolver um câncer, né? Vamos colocar aí, por causa devido à radiação no alimento. Bom, eu falei com ele o seguinte: hoje em dia, pode ter essa possibilidade, sim, mas até hoje, perante muitos estudos, ainda não houve como é que se diz, um estudo que possa comprovar, né, esse tipo de contaminação, tá? Devido à radiação utilizada nas frutas, tá bom? Então, até hoje eu não ouvi. Se vocês já ouviu algum documentário, me diga que eu vou querer ver. Vou querer ter a certeza de que ela, sendo radiada, pode passar a radiação para a gente após o consumo. Alguns estudiosos dizem que a fruta sendo irradiada, ela pode perder um pouco da sua propriedade. Há controvérsias, alguns outros cientistas de outros, né, tipos de estudo diz que ela mantém, né, as propriedades dela como se fosse normalmente, tá, da fruta. Agora, de uma coisa eu já percebi. Não sei se vocês que compram em casa e consomem em mercados, né? E já tiveram essa... Professor, tá com a voz de robô aqui. Tá, o Tá áudio tá ficando ruim. ruim. A internet está muito ruim, gente. Hoje está complicado mesmo. Melhorou? Tá melhor agora? Tá melhor, mas toda hora cai. Aí tá meio dificultoso para poder entender o que o senhor fala, porque tá cortando. Entendi. A de vocês também está ficando um pouquinho para mim. Está ficando um pouquinho robotizada. Mas Internet. agora deu uma melhorada. Tá bem. Então, assim, se acontecer de novo, me avisa, tá? Que aí eu volto. A fruta, está falando da fruta. A fruta, alguns estudos dizem que a fruta, ela pode perder um pouco da propriedade dela depois de irradiado. Ela dura mais tempo, mas a radiação fica pior, né? Se perde um pouco da propriedade. Não significativa, tá, gente? Tipo assim, o seu organismo necessita de 10% de vitamina C. Ela vai ter mais de 10% de vitamina C, tá? Ela tinha 50, ela vai estar com 45, mas já tem mais do que o suficiente que você necessita no seu corpo, entendeu? Uma coisa eu já percebi na fruta, não sei se vocês que compram também em mercado, já percebeu isso e já viu. O sabor dela nem sempre fica tão doce quanto a que não é irradiada. A maioria das vezes que eu vou pegar, ela está meio aguada, está doce, mas não está tão doce igual uma, né, tratada sem agrotóxicos, né, e sem estar irradiada. Não sei se vocês já perceberam isso. Isso eu achei perceptível. Alguém tem alguma experiência para dizer sobre elas? Ninguém? Ninguém come fruta em casa? Ninguém conhece fruta nenhuma? Travou tudinho seu áudio aí, não escutei nem a pergunta que você fez. Ficou muito robotizado. Também estou ouvindo vocês Não um vou pouco, entender nada. sabe? Eu não estou conseguindo entender muito bem o que vocês também estão falando. Aí, agora tá em câmera lenta. Então, eu perguntei o seguinte, eu que estou falando um pouco mais lento para poder conseguir fazer vocês entenderem mesmo robotizado, tá? Agora eu pergunto, vocês já identificaram alguma alteração no sabor de uma fruta que você já comprou, que você tinha certeza que foi irradiada? Entenderam? Eu não.
Também não. Eu já comi, eu não sei. Também nunca identifiquei, não. Pode ter Assim, passado a fruta, despercebido. a fruta irradiada que você está falando aí é a fruta tratada com agrotóxico, isso? Não. Irradiada. Ou não? Não. Pô, nunca nem sabia que tinha fruta irradiada, rapaz. E isso, você vive comprando no mercado. Pô, nunca soube. Eu Também sabia não que tinha fruta. sabia. Sabia que tinha fruta com agrotóxico, Fora agora com o irradiada. experimentar. Deu uma travada. Deu uma travada, gente. Não sei se é a minha internet ou se é a internet de vocês. A de todo mundo acho que está ruim hoje. Como identificar pelo aspecto, alguma coisa. Então, geralmente, eu descubro que ela é irradiada a maioria das vezes, tá, gente? Não digo que é sempre. Quando você vai num sacolão, você já viu algumas frutas com adesivo? Aí já. Sim, já vi. A maior quantidade, a maioria das frutas que você vai ver adesivadas, elas foram tratadas radioativamente. Olha. A maioria. Por quê? Não sabia, eu achava que o adesivo. Por quê? O que Mas por que acontece? tipo de radiação, ô Rony? Oi? Qual tipo de radiação que é tratada, que eles costumam usar isso aí? Radiação Ionizante mesmo? Não, mesmo. né? Ionizante não. Raio-X. Ionizante mesmo? É. Raio-X. Ô, louco. Radioatividade mesmo. Por quê? Ela faz com que a fruta amadureça mais rápido e faz com que ela dure mais tempo, né? Então, se você pega uma fruta lá e compra, você já colocou lá uma banana na sua casa, ela durou aí 4, 5 dias na fruteira, Já, ué. ela era Já aconteceu. irradiada. Ô, louco. Se você pegar uma fruta aí num pé, uma manga, vamos colocar aí uma manga, na época da manga, você pega ela madura, tá, gente? Madurinha, e coloca ela na fruteira, você pode contar lá. Ela vai, quando ela chegar no terceiro dia, ela já está quase ficando podre. Verdade. Tá, agora, se você for lá no mercado, principalmente num sacolão, pega uma fruta lá e coloca na sua fruteira, uma manga, por exemplo, ela vai durar de 5 a 6 dias. Porque ela foi irradiada. Principalmente as na agulha aqui, para vocês verem. Ver? Ah, sim. Eu vou pegar, achei uma aqui, que tem até o desenho. Vocês vão lembrar na hora que vocês... A maioria vai ver esse desenho e vai ver que já viu em algum desenho do selo que está na fruta. Eu vou só copiar aqui a imagem e vou jogar para vocês verem. Tá vendo no slide, não é? Isso. Já viu esse desenho verde que está aqui, ó, na mesa, perto da fruta? Ixi, vou ter que reparar agora. Agora Tô eu vendo. Nunca vi, não. Basta observar algumas frutas que vocês vão comprar, ela vai ter um selinho nela,